Fala aí, galera da 81, saudades de vocês, sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma aula aqui pelo Classroom, né? Nossa primeira aula inaugural, e a partir de agora, então, nossos encontros vão ser por aqui. Vou pedir um favor para vocês, copiem os exemplos no caderno de vocês, tá? Façam as anotações, não precisam escrever tudo que eu estou falando, prestem atenção, se não entenderem, olhem novamente, tá? Esse vídeo que a gente vai falar de um assunto muito importante, valor numérico. Eu vou voltar um pouco o conteúdo, pois tem estudantes que ficaram com dúvidas lá pelo WhatsApp e eu acredito que aqui vocês farão as perguntas, né? E a gente vai poder se comunicar de forma mais adequada. Então sejam todos bem-vindos e vamos embora então. Valor numérico. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, para fazer o valor numérico, a gente nada mais faz que resolver expressões, tá? Então, só que as resoluções de expressões, ela tem uma ordem. As operações respeitam a seguinte ordem. O número, atenção aí, a primeira coisa que tu tem que olhar é identificar potenciação e radiciação. É a primeira conta que a gente resolve, tá? Então, o que é uma potência? Por exemplo, 3 elevado na 2, ou 3 ao quadrado, isso é uma potência. O que é uma raiz? Raiz quadrada de 9. Isso é uma radiciação. Então, a primeira coisa que a gente faz quando faz uma expressão numérica é resolver as potências e raízes. Se o número tiver uma potência ou tiver numa raiz, ele não pode fazer outra conta. Primeiro você faz essas, ok? Depois que você se livrou deste fantasma da potência e raiz, a segunda operação que você faz é as multiplicações e divisões. Por exemplo, 2 vezes 3, tá? É uma multiplicação. E uma divisão aqui, 7 dividido por 2 e divisão. Ou seja, depois que tu resolve as potências e as raízes, você resolverá as multiplicações e divisões. Vocês não podem fazer multiplicação e divisão antes de fazer esses dois. E o último cara da hierarquia, né, a última conta que nos resta é a adição e subtração. O que é adição? As continhas demais. 3 mais 2 e 5 menos 7. Tudo bem? Então, atenção aí, galera. Esta é a ordem para resolver expressões numéricas, tá? Ou melhor, né, as expressões algébricas que a gente vai ter aqui. Para a gente resolver elas, nós temos que resolver na seguinte ordem. Então, potência e raiz, multiplicação e divisão, adição e subtração. Em outras palavras, deixa eu passar um exemplo aqui para vocês. Ó, 2 vezes 3 ao quadrado mais 1. Vocês vão olhar para os números, tá? Primeira coisa, ó, eu não posso fazer continha de mais, porque a continha de mais é aqui, é a terceira ordem. E por que eu não posso fazer a continha de mais? Por que eu não posso juntar com esse 3 ao quadrado? Porque esse 3 ao quadrado está bloqueado. Ele primeiro tem uma potência e depois ele tem uma multiplicação, então eu não posso fazer a continha de mais. Eu também não posso fazer uma continha de vezes, eu não posso fazer 2 vezes 3, porque o 3 está bloqueado, o 3 tem uma potência. Então esse mais eu não consigo fazer com ninguém aqui, nem com 2, porque o 2 está numa conta de vezes, e nem com 3. O que a gente resolve primeiro? A gente resolve primeiro a potência, que está aqui, ó, potenciação. O que a gente vai fazer? Copia o 2 e resolve esta parte. 3 ao quadrado, 9. E o mais? 1. Copia. Não é agora o momento dele. Próxima conta. Eu não posso fazer conta de mais. Eu não posso fazer 9 mais 1 vezes 2. Eu não posso fazer 2 mais 1 vezes 9. Por quê? O 2 e o 9 estão envolvidos numa conta de vezes. Então, primeiro eles têm que se resolverem para poder somar ou diminuir de 1. No caso, somar. Então, notem. O 2 e o 9 não podem trabalhar com 1, porque o 1... Porque o 1 não, porque o 2 e o 9 estão ocupados com a multiplicação. Multiplicação, então, 2 vezes 9, 18. 18 mais 1. Ai, chegou agora o momento. 18 pode somar com 1?
Pode, por quê? Porque ele está livre, leve e solto, né? 18 não tem potência e raiz, 18 não tem multiplicação e divisão. Então, 18 mais 1, 19. Então, prestem atenção, galera, anotem aí no caderno de vocês. Para a gente poder resolver esses tipos de expressões, tem que ser nessa seguinte ordem. A gente tem que respeitar a ordem para poder fazer, tem que decorar potência e raiz, multiplicação e divisão, adição e subtração. Sugestão, anotem num pedacinho de papel e toda vez que vocês forem fazendo, vocês vão olhando, ok? Vamos fazer um outro exemplo aqui, só para esclarecer um pouquinho essa ideia. Olhem só, se eu tiver assim, ó, 5, vamos confundir um pouco a cabeça de vocês aqui. 3 vezes 2 menos 1. Beleza, tá? Olhem aqui, o 3 vezes 2 é vezes, tá? 3 vezes 2 eu não posso fazer conta de mais e menos. Vamos olhar, primeiro, tem potência aqui? Não, mas tem conta de vezes. Então, se tem conta de vezes, esses dois caras estão envolvidos numa conta de vezes, eles não podem fazer conta de mais e menos. E o 5 e o 1, posso juntar? Pense um pouquinho aí. O 5 está envolvido numa potência ou raiz? Não. O 1 está envolvido em potência e raiz? Não. Então eu posso juntar se eu quiser. Ó, 5 tira 1, 4. 3 vezes 2, 6. E 4 mais 6, 10. Por que eu resolvi desse jeito? Vocês vão dizer, ai meu Deus, o professor está confundindo a gente. Está confundindo! Não, não é isso. Essa ordem que está aqui, tá? Vou pegar esse mesmo exemplo. Vocês não precisam, como que eu vou dizer para vocês, resolver exatamente nessa ordem todas as operações. É isso que eu quero deixar combinado aqui com vocês. Por exemplo, assim, ó, primeiro tem que fazer a multiplicação. Então, assim, ó, 5 copia, 3 vezes 2, 6. 6 menos 1. Aí o cara vai fazer aqui. Agora vamos fazer conta de mais e menos. Estamos nessa terceira ordem. 5 mais 6, 11. 11 tira 1, 10. O que eu quero deixar claro com vocês aqui, o combinado, que essas ordens não são absolutas. Essa ordem é absoluta somente se o número tiver nessas condições. Mas se o cara tiver solto, que nem o 5 aqui e que nem o 1, tá? Vocês já podem ir juntando, vocês já podem ir somando, diminuindo e o resto vai resolvendo, tá? Essa ordem é, se o elemento tu olhar, tipo esse cara aqui, ó, primeiro tem que fazer a potência, depois a multiplicação e depois conta de mais, pois ele está ocupado. Vamos fazer alguns exemplos que vocês vão ver que esse negócio é bem de boas para fazer. O nosso primeiro exemplo, tá? Primeira dica, toda vez que for número negativo, coloca entre parênteses. Então, olha só, eu quero calcular o valor numérico. Calcule o valor numérico. Eu quero saber quanto que dá essa conta aqui. Para mim saber quanto que dá essa conta aqui, primeiro eu tenho que substituir essas letras. Essas letras eu tenho que mandar para o espaço essas variáveis. E elas têm que ter algum valor. E esse valor está aqui no canto. Então veja, está dizendo assim, ó galera, o A vale 3, o B vale 4 e o C vale menos 2. Então isso é o básico, tá? Para o ensino médio, é um conteúdo muito importante, pois as fórmulas de física e as fórmulas de matemática que estão para vir para vocês, se vocês não sabem trocar as variáveis, ou melhor, fazer um valor numérico, não adianta de nada. A física, a química e a matemática, ou qualquer outra ciência, a gente lida com variáveis. Então vamos lá, devagar aqui, muita calma nessa hora. O que a gente faz? A primeira coisa, essas letras vão dar lugar para esses valores. Então olha só, quanto que vale o A? O A vale 3, então vai ficar assim, ó, 3 ao quadrado. Menos 2, copia o 2, e o B, quanto que vale o B? Olha aqui, B vale 4, então vezes 4, mais o C, quanto que vale o C? O C vale menos 2, então atenção aí, cuidado, como o C é um número negativo, a gente escreve entre parênteses, por quê? Porque tem jogo de sinal, tem regras da potência, tem um monte de regra escondida aí. E aí a gente tem que lembrar, vamos pegar aqui um negócio riscado, da ordem.
Potência e raiz, multiplicação e divisão, adição e subtração. Vamos começar aqui. A primeira coisa que eu vou resolver é a potência. Então, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Certo? 2 vezes 4. Eu posso multiplicar 2 vezes 4? Aí o aluno vai dizer, não, não pode, porque o senhor tem que fazer primeiro a potência. Tá, mas vamos pensar um pouquinho aqui. O 2 está envolvido com uma potência? O 4 está envolvido com potência ou raiz? Não. Então, eu já posso pular para cá. Multiplicação e divisão. Então, veja, menos com mais é menos. 2 vezes 4 é 8. Aquele menos 2, tá? Eu tenho que tirar do parênteses. Qual é a regra para tirar do parênteses? É a mesma regra da multiplicação. Sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Em outras palavras, mais com mais dá mais e menos com menos dá mais. E aqui, mais com menos dá menos e menos com mais dá menos. Mas é mais fácil decorar assim, ó. Se os sinais são iguais, fica mais. Se os sinais são diferentes, fica menos. Então, olhem só. Mais e menos são diferentes, estamos falando da multiplicação, cuidado, e então vai ficar menos 2. Bom, e agora a gente chegou nas continhas de mais e nas continhas de menos, tá? Vou dar uma dica para vocês. Nas contas de mais e menos, cuidado, não vão confundir essa regra. Essa regra é da multiplicação e divisão, tá? A regra da adição e subtração é diferente, adição e subtração. Adição e subtração funciona o seguinte, ó, quando os sinais são iguais, a gente soma e conserva o mesmo sinal. Anotem aí, sinais iguais na soma, tá? Aliás, a gente anota assim, ó, sinais iguais, a gente soma e conserva o mesmo sinal. Por exemplo, escreva isso, a gente soma e conserva o mesmo sinal. Mais 3 com mais 2, os sinais são iguais. Então, 3 mais 2 é 5 e a gente soma. É como se eu tivesse R$3 e ganho R$2, eu fico com mais R$5, com R$5. Ó, sinais iguais. 5 menos 2, dentro da regra dos sinais iguais. Se não sabe, anota. Ó, menos 5 com menos 2, os sinais são iguais? São. Então, a gente soma, 5 mais 2 dá 7 e conserva o mesmo sinal. Eu só não vou escrever na tela porque eu estou com o mouse, tá? Não chegou a mesa ainda para escrever. Então, atenção aí, anotem aí. Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Então, cuidado, só porque tem sinal de menos, não quer dizer que tu vai fazer uma conta de menos. Tu deve 5, deve 2, tu deve 7. Sinais diferentes, o que a gente faz? Diminui e conserva o sinal do maior valor absoluto. Então, por exemplo, eu tenho mais 7 com menos 3, tá? Mais 7 com menos 3, ó. Sinais diferentes. Subtrai e copia o sinal do maior valor absoluto. O maior valor absoluto é o maior número, entre 7 e 3, que é o maior, o 7. Então, olha só. Sinais diferentes, tá? Então, subtrai. 7 tira 3 dá 4. Quem é o maior? O maior é o 7. Então, a gente conserva o sinal do 7, do maior valor absoluto. Vou desenhar para vocês. É como se eu tivesse 7 carinhas com mais. Vamos desenhar 7 carinhas com mais aqui. Olha só. 7 camaradinhas positivo. E eu tenho 3 carinhas negativos, tá? Então, olha só. Esse com esse se anula, esse com esse se anula e esse com esse se anula. Vence o time que tem mais gente, então venceu o time do mais. Ou seja, vamos fazer uma outra analogia. Eu tenho R$7 e gasto 3, eu tenho que voltar para casa com R$4, porque dos 7 eu gastei apenas 3. Um outro exemplo, tá? Eu tenho aqui, ó, menos R$5 com mais 2, tá? Então, olha só, sinais diferentes. Essa regra aqui que eu estou colocando é para continha de mais e menos, tá?
Multiplicação e divisão sinais iguais fica positivo e sinais diferentes fica negativo. Então, olhem só. Eu tenho menos 5 com mais 2. Os sinais são iguais? Não. Então, tu diminui. Porque eles brigam, né? São diferentes. São de times diferentes. Um é do time de menos, outro é do time de mais. Então, olha só. 5 tira 2 dá 3. Quem é o maior valor absoluto? É o 5. Então, copia o sinal do 5. Uma outra maneira de vocês entenderem. Vocês me devem 5 reais. 1, 2, 3, 4, 5. E tu vem me pagar com 2 reais. O que acontece? Essa unidade está paga, essa unidade está paga, mas tu continua me devendo 3. Tudo bem, gente? Então, cuidem. Essas expressões têm muita regra de sinal. São duas regrinhas. Desculpa não escrever aqui. A regra da multiplicação e divisão é sinais iguais, multiplica, fica positivo. Sinais diferentes, multiplica ou divide, fica negativo. E as contas de mais e menos, quando é que tu faz conta de mais? Quando os sinais são iguais e conserva o mesmo sinal. Quando que tu faz conta de menos? Quando os sinais são diferentes. E aí copia o sinal do maior valor absoluto. Então vamos olhar aqui, para a gente não se perder, a gente vai começar juntando o que é igual. Então olha só, tem estudantes que vão fazer aqui 9 com 8, mas eu vou fazer uma regra mais prática aqui, para não bugar, né, para não estragar o meu cérebro aqui fazendo muita conta. Então olha só, esses dois caras são iguais, né, são do mesmo time, torcem para o mesmo time, então eles vão se juntar. Primeiro eles vão se juntar para depois ir lá disputar com 9, né, vão brigar lá com 9, vamos juntar esses dois que são iguais, menos 8 com menos 2, sinais iguais, soma 8 mais 2 dá 10 e copia o sinal do... Aliás, conserva-se o mesmo sinal, que é menos, né? Era menos 8 com menos 2, fica menos 10. Deve 8, deve 2, deve 10. Agora, sinais diferentes. O que a gente faz? Diminui. 10 tira 9, dá 1. E quem é o maior valor absoluto? É o 10. Então, a gente copia o sinal de menos. A resposta, então, daquela expressão, né, um valor numérico, é menos 1. Esse cara aqui vale menos 1 se eu trocar por essas variáveis. Mais um exemplo, para ver se ficou claro para vocês. Como que a gente faz? A gente vai substituir essas letras pelos seus respectivos valores. O A vale menos 2. O B vale menos 3. E o C vale 1, tá? Então, toda vez que apareceu o A, apareceu o B, apareceu o C, nós temos que trocar. Então, igual, né? Porque não cabe aqui a conta. Igual. Quanto que vale o A? Menos 2. Então, coloque entre parênteses. Menos 2. Menos 2, o quê? Ao quadrado. O A era ao quadrado, então o menos 2, que é o valor do A, fica ao quadrado. Menos 3B. Menos 3B significa que é vezes B. Então, é menos 3 vezes o valor do B. Quanto que vale o B? O B vale menos 3. Então, troca aqui. Menos... Quanto que vale o C? O C vale mais 1. Como não tem sinal, né, dá para fazer direto. Não tem problema aqui. Bom, troquei as letras, né? O A foi trocado por menos 2. O B foi trocado por menos 3 e o C foi trocado por 1, tá? Troquei as letras. O que a gente vai resolver? Vamos lá. A ordem é potência e radiciação, segundo multiplicação e divisão, e adição e subtração. Não necessariamente as contas têm que ser nessa ordem, tá? Mas é para cada número, tem que respeitar essa ordem. Mas, se ele estiver livre, dá para pular. Vamos tentar entender aqui. Cadê o nosso exemplo? Aqui. Vamos lá. Menos 2 ao quadrado, tá? Esse menos 2 eu vou resolver a potência. Todo número elevado expoente para fica positivo. E 2 ao quadrado é 4. Mais uma regra. Expoente par fica positivo. Tá? Se não sabe por quê, está aqui a explicação. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. É como se ele fosse duplicado 2 vezes para se multiplicar. Então, menos com menos dá mais. E 2 vezes 2 dá 4. Ok? Está ali a explicação da onde saiu mais 4.
O menos 1, vamos só para explicar para vocês, não para confundir, o menos 1 não pode fazer conta com nenhum desses caras. Por quê? Porque esses caras estão se multiplicando. Primeiro tem que resolver a multiplicação, depois conta de mais, conta de menos. Então, olha só, menos com menos dá mais, né? Ou sinais iguais na multiplicação, positivo. 3 vezes 3, 9, menos 1. Tá? Qual é a dica que eu dou para vocês fazerem contas de adição e subtração? Primeiro, juntem os sinais iguais. 4 mais 9 são sinais iguais, então eles se somam. 4 mais 9 dá 13, copia o mesmo sinal. E o menos 1 copia aqui. E o último passo, mais 13 com menos 1, sinais diferentes diminui, 13 tira 1 dá 12, e copia o sinal do maior valor absoluto. Quem é o maior valor absoluto? É o 13, então fica mais 12. Se não colocar o sinal, quando é mais, não tem problema. 12 e mais 12, as duas respostas estão certas. Ok? Vamos lá para a próxima. Olha só, calcule o valor numérico. Ah, aqui está errado. Aqui é y, certo? Senão não tem o que fazer aí. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar cada letra que está aqui e vamos trocar pelo valor de x e o valor do y. Então vai ficar assim. 5, porque o x vale 5, menos, quanto que vale o y? Menos 2, então vai ficar assim, ó, menos 2, o quê? O y era ao quadrado, então vai ficar menos 2 ao quadrado, sobre, quanto que vale o 5? O x, desculpa, o x vale 5, mais, quanto que vale o y? Menos 2, tá? Eu quero fazer um combinado com vocês, anotem no caderno esse exemplo que é muito importante, e anotem que eu vou falar. Gente, cuidado, quando a gente resolve uma potência, tá? Ela não resolve automaticamente a conta de vezes, está só resolvendo a potência. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos estudantes que tiram o parêntese simplesmente aqui e já juntam lá. Eu não recomendo, porque vocês vão errar em algumas contas. Então vamos com calma. Olha só, eliminar parênteses é a mesma coisa que fazer conta de vezes. E o menos 2, eu posso fazer conta de vezes? Não, não posso. Porque o 2 está envolvido com uma potência. Enquanto esse 2 não se livrar desse expoente aqui, ele não pode fazer esse menos com menos, tirar o parêntese. Porque o parêntese equivale a uma multiplicação. É como se eu multiplicasse assim, ó. Quando o estudante vê assim, ó, tá, uma coisa assim, sem um expoente, é claro, é menos com menos, né, dá mais 2. É como se ele fizesse a seguinte conta, menos 1 vezes menos 2. Ó, menos 1 vezes menos 2, menos com menos dá mais, e 1 vezes 2 dá 2. Então, tirar parênteses, atenção aí, minha gente, é como se fizesse conta de vezes, e conta de vezes não vem antes da potência, é a potência que manda primeiro. Então vamos começar aqui. A gente vai copiar o 5, nós vamos copiar o menos, e nós vamos copiar o parêntese. Por que eu estou copiando o parêntese? Porque o parêntese é como se fosse uma conta de vezes, e não é ele que eu estou resolvendo agora, é apenas a potência. Menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é o seguinte, ó, todo número elevado a expoente par fica positivo, e 2 ao quadrado é 4. Eu já fiz no exemplo anterior, tá? Aqui, eu posso fazer 5 mais 2, que dá 7, um exemplo? Não, não posso. Primeiro tem que resolver a multiplicação. Mas onde é que tem a multiplicação? Ela está escondida aqui, ó. Tem que tirar esse parêntese. Em outras palavras, tá? Numa linguagem mais simples, eu tenho que tirar esse parêntese. E como que eu tiro esse parêntese? Bom, esse parêntese eu tiro da seguinte maneira. Mais com menos, menos 2. É como se eu fizesse, tá? É como se eu fizesse mais 1 vezes menos 2. Tirar parênteses, eliminar parênteses, tá? É importante antes de fazer conta de mais e menos com alguém que está fora, com alguém que está dentro. É como se fizesse uma conta de vezes antes. E aqui, gente, olha, posso dividir assim? Não, eu tenho que juntar, né? Eu só posso dividir números
E aqui eu não tenho números, eu tenho uma continha aqui em cima, eu tenho uma expressão numérica. Então, eu tenho que resolver essa expressãozinha numérica. Eu posso fazer 5 menos 4? Não, não posso. Primeiro tem que tirar o parêntese, né, que equivale a uma conta de vezes. Então, 5 menos com mais dá menos, menos 4. Aqui eu posso fazer 5 menos 2? Tem parênteses? Não, não tem. 5 tira 2 dá 3. Prosseguindo as continhas. 5 tira 4 dá 1. 1 sobre 3. Dá para simplificar? Dá para dividir? Muito menos. Então fica 1/3. Tudo bem? Então vejam, expressões numéricas, tá? São bem fáceis de fazer. É só trocar e fazer continha. Não tem mistério, gente. Ah, essa aqui é uma famosa. Essa vocês vão estudar muito na série que vem, no 9º ano, que é a fórmula de Bhaskara. Todas as fórmulas matemáticas. Aí vocês vão chorar, né? Tem gente que chora. Ah, mas por que a gente está estudando isso sendo ano que vem? Aí é que tá. Aí é que tá o mistério, tá? Todas as fórmulas de matemática são expressões, são essas expressões que vocês estão estudando. Toda fórmula é esse conteúdo dessa série de vocês. Vocês aprendem aí. Vocês no 9º ano vão aprender para que ela serve, a fórmula de Bhaskara. Mas o jeito de fazer a gente aprende nessa série. Então não se assustem, porque ela não tem nada demais. É uma expressão algébrica também. Olha só. Vamos lá. Calcular o valor numérico. O que eu quero achar? O valor desta conta. Como é que eu faço? Vamos pensar um pouco. Eu tenho variáveis, que são letras. Eu tenho um B, eu tenho um A, tenho um C e tenho outro A. Então esses caras têm que desaparecerem e dar lugar para números. E como é que eu faço? Substituindo. Então vamos começar aqui, ó. Copia esse menos, só que o B não copia. O B tu vai fazer a troca. Como diz no Naruto lá, o jutsu da substituição. O B vale menos 5. Então olha só. O B é um número negativo, então a gente coloca entre parênteses, certo? Olha que bonito. Menos, esse menos eu estou aqui, né? Estou fazendo uma leitura. Raiz, abre a raiz. Olha aí. Vamos lá, copia o B? O B vai ser substituído por menos 5, só que ele é um número negativo. Então a gente escreve entre parênteses, olha aí, só que era B ao quadrado. Olha o conteúdo do 9º ano, que bobagem é, né? Fácil, fácil, fácil. Copia o menos, olha que lindo. Copia o 4. Ué, de onde tirei esse 4? É esse 4? Não, é o 4 que estava lá. É o 4 que vai multiplicar o A, que vai multiplicar o C. Quem é o A? Vezes. Quem é o A? O A vale 1 vezes, né, é o que está escrito aqui, quando não tem nada é vezes, uma letra colada na outra é conta de vezes. Lembrem-se disso. Quanto que vale o C? O C vale 4. Então, no lugar do C, coloque 4. 2 vezes o A. Quanto que vale o A? Isso aí, gente, vai estar sempre anotado em algum canto ou numa caixa, tá? O A vale 1, então tu vai trocar por 1. Prontinho. E agora a gente vai para aquela função, aquela maratona, que é, né, resolver as operações na ordem. Primeiro, potência e raiz, né? Lembre-se que a raiz, a gente tira a raiz de número, não de expressões. Não tem como tirar a raiz desse negócio aqui, tá? Potência e raiz. Depois multiplicação e divisão e por último conta de mais e menos. Lembrando que divisão não dá para fazer agora com essa bagunça não, divisão de números, raiz é de número e não de expressões. Por exemplo, o que eu quero falar aqui para vocês, ó. Uma coisa é tirar a raiz de 9, a raiz de 9 é 3. Outra coisa é tentar tirar a raiz de 6 mais 3. Primeiro tem que resolver aqui dentro, tá? Depois tu tira da raiz. Então vamos lá. Este menos 5, vamos olhar para o menos 5 aqui, vamos escanear, que nem um computador, né? Já vamos aprender isso aqui, que no futuro, quando vocês forem aprender programação, é assim que o computador lê as rotinas, tá? Ele começa a ler as expressões de uma certa ordem e resolvendo. Então, olhem aqui, esse menos 5, tá? Ele tem potência? Não tem potência.
Então, eu já posso fazer conta de multiplicação e divisão. Mas multiplicação e divisão é a mesma coisa que tirar parênteses. Então, já vamos tirar esse parêntese, porque esse 5 está livre, leve e solto. Então, menos com menos dá mais. Sinais iguais fica positivo. Certo? Copia essa expressão ainda aqui. Olha só, esse menos não faz nada ainda. Copia o menos. E abre a raiz e vamos resolver aquela bagunça lá dentro. Vamos lá. O menos 5. O menos 5 está sendo elevado ao quadrado. Como não tem sinal aqui, não tem nada aqui na frente, eu já posso tirar o parênteses. Então, assim, ó, menos 5 ao quadrado. Todo número negativo elevado ao expoente par fica positivo. E menos 5 ao quadrado dá 25. Notem que eu não posso fazer esse menos 4 tira 5, porque o 4 está ocupado com multiplicação. E o menos 5 está ocupado com potência. Enquanto eles não se livrarem desses caras, eles não podem se juntar. Então, olhem aqui. Menos 4, tá? Eu posso já fazer a regra de sinal aqui, ou fazer assim, ó, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes mais 4. Menos 4 vezes mais 4. Menos com mais dá menos. E 4 vezes 4 dá 16. Ok? E 2 vezes 1 dá 2. Notem que ainda não posso fazer uma divisão, porque tem essa expressão aqui em cima. Eu só consigo dividir, por exemplo, eu só consigo dividir 4 por 2. Eu não consigo fazer 4 mais 2 dividido por 2. Se eu não resolver esta conta antes, tem que fazer outras coisas. E vocês não vão gostar. Vão por mim. Primeiro transforma todas essas bagunças, tanto em cima e embaixo, num número só. Prosseguindo então aqui, não vai dar espaço, seguimos aqui embaixo. Então olhem só, o 5 não pode fazer nada ainda, porque essa raiz não foi resolvida, né? Essa radiciação não foi resolvida. Então a gente copia o 5. Ele vai ficar esperando a vez dele entrar em cena. Copia o menos e abre a raiz. Lá dentro da raiz, o 25 e o 16, apesar de estarem dentro de uma raiz, eles estão lá dentro soltos. Eles não estão envolvidos em raízes tipo assim, ó. Não tem raiz de 25 mais 16, né? Eles estão soltos lá dentro. Então, é como se eles estivessem livres. Eles estão livres de potências e livres de raízes, tá? E livres de multiplicação e divisão. O momento que vai ter raiz é depois que eles decidirem o que vão fazer da vida, se eles vão se juntar ou vão se separar. Mas vamos descobrir o que eu quero dizer aqui, se eles vão somar ou diminuir, né? Vamos falar melhor assim. Então, ó, 25 não tem potência e raiz, nem 16, muito menos multiplicação. Então, aqui dentro, eu posso fazer uma conta de mais e menos, né? Então, sinais diferentes. Então, diminui. 25 tira 16, dá 9. Dá 9. E como são sinais diferentes, copia o sinal do maior valor absoluto. E o maior valor absoluto é o 25. Então fica raiz de mais 9. Ou simplesmente 9. E o 2 copia. Bom, eu não posso fazer conta de dividir e eu não posso fazer conta de menos ainda porque tem uma raiz. Tem que sumir essa raiz, está me atrapalhando. Então vamos lá. Mais 5 menos. Quanto que é a raiz quadrada de 9? 3. 3 sobre 2. Notem que agora eu ainda não posso dividir, mas eu posso fazer essa junção aqui, né? Então, 5 com menos 3, 5 com menos 3 dá mais 2. Por que mais 2? Vamos lá. Sinais diferentes. Subtrai, 5 tira 3 dá 2 e conserva o sinal do maior. O maior valor absoluto é o 5, então vai mais. Mais 2 sobre 2. E para finalizar, mais com mais, quando não tem nada, lembre-se que é mais com mais dá mais, e 2 dividido por 2 dá 1. Ou, alguns estudantes iriam escrever simplesmente 1. Não tem problema. Então tá aí para vocês mais um valor numérico. Bom, galera, era isso aí. Sejam todos bem-vindos então ao Classroom. Perguntas podem fazer aqui pelo Classroom e não esqueçam de enviar o material de vocês. Um abraço e até mais.